Fala moçada, tudo bem? Seguinte, a segunda tentativa que eu faço para gravar esse vídeo, e aí agora vai dar certo. A primeira vez minha cachorrinha estava latindo muito aqui, e aí ela atrapalhava bastante. Estava até atrapalhando minha concentração. É o seguinte, a lista 34, ela traz algumas questões que eu já coloquei em provas de anos anteriores. Então a questão número 1 fala sobre a questão da barba, e a opção correta é letra B, o anseio pela rápida maturação do imperador acabou transformando sua barba em um dos símbolos do seu reinado. Dom Pedro II, ele aceita governar com 14 anos de idade. E aí, bem, ele é muito jovem, né? Muito jovem, ele é coroado com 15 anos. E aí, quando as barbas chegam, há uma grande euforia da sociedade que eu acompanhava pelo fato de que agora ele está se tornando maduro. E aí a expectativa da maturação de Dom Pedro era para que ele fizesse um governo muito diferente do pai. E aí, portanto, é celebrado. O que é interessante é que a barba vai acompanhar todo o governo e toda a vida de Dom Pedro II, ele nunca mais vai tirar. E aí, então, ele fica com essa barba como um dos símbolos do seu reinado, longo reinado, né? Bem, a questão número 1, letra B de bola, tá? A questão número 2 é uma questão discursiva, e ela diz o seguinte: o nascimento de Dom Pedro II foi cercado de muita expectativa e, sobretudo, de esperanças. Sobre esse evento e o seu contexto, faço o que se pede. Com base na análise do governo de Dom Pedro I, explica o significado do nascimento de um príncipe herdeiro. Dom Pedro II nasceu em 1825. Quando ele nasce, o governo do pai dele estava muito conturbado, caótico, instável, estava havendo muita briga entre os políticos brasileiros e também estava havendo guerra, tinha acabado de acontecer a Confederação do Equador, o Dom Pedro se envolveu na Guerra da Cisplatina, então o governo estava bastante conturbado. A expectativa agora é que com o nascimento de um menino, duas coisas são resolvidas. Primeiro, temos um herdeiro, homem, para Dom Pedro I. Dom Pedro I já tinha tido 3 filhas, mas havia uma expectativa de que nascesse um menino, né? E outra coisa importante é que o reinado, que a continuação do império estava garantida também, porque agora temos um príncipe herdeiro. Então, o nascimento de Dom Pedro é cercado de bastante expectativa, porque o governo de Dom Pedro I, o pai, estava muito ruim. B. Relaciona o chamado golpe da maioridade ao contexto social e político que o antecedeu. O golpe da maioridade é assim chamado porque houve uma redução da maioridade de 18 para 16 anos e Dom Pedro II aceita ser coroado quando foi consultado em 1840. Ele tinha 14 anos de idade, ele não tinha completado 15 anos ainda. E ele será coroado em julho de 1841, quando aí sim ele já tem 15 anos. Bem, Dom Pedro, a redução da maioridade tem a ver com um momento social bastante complicado devido às revoltas que estavam acontecendo, como, por exemplo, a Guerra dos Farrapos, que foi a guerra civil mais longeva da história do Brasil. E a questão política estava havendo muita disputa entre liberais e conservadores, e esses liberais e conservadores que se revezaram no poder acordaram em perguntar Dom Pedro II se ele queria já assumir o trono. Bem, os conservadores são preteridos na formação do primeiro ministério de Dom Pedro II e os liberais são os escolhidos porque os liberais foram aqueles que se empenharam na redução da maioridade e aí com isso houve a possibilidade de Dom Pedro II já assumir o poder mesmo ainda não tendo completado 18 anos. Tá bom? Beleza. Agora vamos para a questão número 3. Eu adoro essa questão. Eu adoro essa moeda comemorativa da coroação de Dom Pedro II. Ela é muito interessante porque traz Dom Pedro II, menino, sentado no trono, sendo coroado por uma indígena. E essa indígena está pisando num dragão. O dragão pode remeter a diversas coisas, mas é sobretudo a representação do mal. É como se a força da mulher indígena fosse responsável para legitimar o trono e a coroação de Dom Pedro II.
Bem, a pergunta é: a moeda comemorativa da coroação de Dom Pedro II mostra uma indígena depositando a coroa sobre a cabeça do imperador enquanto pisa num dragão. A presença do indígena nessa moeda comemorativa representaria o elemento primitivo e exótico legitimador de um governo autenticamente nacional. A ideia aqui da iconografia do Segundo Reinado, principalmente quando Dom Pedro II aparece junto com uma indígena ou um indígena, é justamente tentar construir um imaginário em que o ponto legitimador do poder político de Dom Pedro viesse do indígena, ou seja, é uma coisa autenticamente nacional. Então, o governo de Dom Pedro II se associou na iconografia, no discurso, nas publicações, sempre como um governo autenticamente brasileiro. E essa autenticidade era conferida ou era aferida pela presença do indígena nessa iconografia do Segundo Reinado. Tá bom? Então, letra B. Exótico é porque é diferente, né, do padrão, por exemplo, europeu. Então, exótico é o nome que pode muitas vezes remeter a uma configuração ruim ou negativa ou pejorativa, mas também pode servir de base como algo único, algo muito específico do país, né? Que é a presença indígena na nossa formação da identidade nacional, a formação cultural, a formação étnica, enfim. Questão 4. Leia o texto. Apesar da vitória... Não, já vamos direto na questão, porque senão o vídeo fica muito grande. A Guerra do Paraguai é um dos fatos históricos mais importantes do Segundo Reinado. Segundo os estudos historiográficos mais recentes, esse conflito se originou devido... no livro As Barbas do Imperador, a autora e o desenhista, eles fazem uma coisa muito interessante, porque eles trazem as 3 versões historiográficas sobre a Guerra do Paraguai. Por muito tempo, uma certa historiografia acreditou que a Guerra do Paraguai era devido à maldade, à avareza ou enfim, ao empenho do Solano Lopes, um ditador sanguinário. Então, Solano Lopes foi pintado, foi retratado como uma pessoa maldosa e grande causadora da guerra. Uma outra versão dava conta de que, no final das contas, a Guerra do Paraguai era um objetivo da Inglaterra para desmantelar os negócios do Paraguai, que era um país que, embora fosse um país pequeno, sem acesso ao mar, era um país que estava apresentando índices de desenvolvimento e de modernização bastante interessantes, né? Agora, a versão mais aceita atualmente, por que a Guerra do Paraguai aconteceu, que é mais plausível, inclusive, é mais fundamentada, ela mostra a Guerra do Paraguai como resultado de uma série de conflitos, de interesses entre diversos países, né? Argentina, Uruguai, Paraguai e o Brasil. Cada um querendo dominar aquela região por motivos próprios e específicos, e esse domínio, essa divergência, vem desde a época das guerras guaraníticas no século XVIII. Então, portanto, a guerra, os conflitos que aconteceram ali, a Guerra do Paraguai, é resultado de um longo histórico de conflitos e por causa da divergência dos interesses. Portanto, a letra D de dado. Tá bom? Beleza? Agora vamos para a questão 5. Eu adoro essa imagem também, embora eu não concorde com ela, mas problematize a tardia abolição da escravidão. A imagem mostra uma representação, um quadro da princesa Isabel, e aí negros ex-escravizados fazendo uma saudação, levando uma camélia, uma flor, camélia, que era símbolo da libertação para a princesa Isabel, como se ela fosse a grande redentora dos escravizados, o que efetivamente não foi. Dona Princesa Isabel tem uma importância histórica fenomenal, fundamental, essencial. Ela não foi nem essa grande redentora, nem também foi uma grande malvada. Ela foi uma pessoa da sua época, né? E que se empenhou pessoalmente para acabar com a escravidão. Entretanto, o grande problema disso é o seguinte: primeiro, foi muito tarde, a escravidão já poderia ter acabado muito antes, e ela não acabou por causa do racismo. Existia uma compreensão para evitar a entrada, a integração do negro na sociedade. Então, se adiou o máximo que pôde, porque muita gente também ganhou muito dinheiro com a escravidão. E o problema todo é que, após a abolição, o Estado brasileiro não se empenhou
em integrar esses negros à sociedade, é, e, e, a- e pior, o Estado brasileiro ele atuou de maneira deliberada para muitas vezes dificultar o acesso desse negro à sociedade. Então, houve uma espécie de conjugação muito ruim, assim, de falta de compreensão da dignidade necessária para aquelas pessoas. E aquelas pessoas muitas vezes tiveram que enfrentar a própria sorte, sem saber muito bem o que fazer. E isso levou à formação de um ciclo, que eu costumo chamar de ciclo da desgraça, que é a sociedade brasileira não reconhecendo aquelas pessoas como dignas de direito, dignas de dignidade, e aí o Estado vai atuar de uma maneira muito aberta para dificultar a vida dessas pessoas. E aí esses problemas todos que esses grupos enfrentaram, esses problemas vão sendo passados de geração em geração até chegar aos dias atuais, em que um dos maiores problemas do Brasil, que é justamente o racismo, ainda permanece. Tá bom? Então, tudo isso você pode colocar como problematização da nossa tardia abolição da escravidão. Então, em grande medida, ela acabou não contribuindo para a melhoria das condições de vida da população ex-escravizada. Bem, essa é uma das imagens mais interessantes do contexto ali do final do século XIX. Ela se chama Redenção de Cã e foi feita pelo Modesto Brocos. Bem, o Modesto, ele na verdade está fazendo ele não está fazendo uma problematização, ele está retratando o que se pensava à época. O que se pensava à época? Que o negro, ele traz uma maldição. Isso, na verdade, é uma coisa que vem lá da Idade Média. E é uma forma muito terrível de desumanização dos africanos, que é atribuir a eles uma maldição. E aí, nessa cena aqui, mostra justamente que a salvação para os negros é deixar que seus filhos deixem de ser negros. Então, eles se branqueiem, né? Há uma política de branqueamento da população, tanto na expectativa quanto também na atuação do governo para trazer imigrantes, enfim. Mas, sobretudo, a atuação do governo para escantear, para marginalizar esses negros e deixá-los a morrer à própria sorte. Bem, essa imagem traz uma senhora negra, possivelmente ex-escravizada, que provavelmente teve uma relação com uma pessoa mais clara, e aí, portanto, a filha dela, que está com o bebê no colo, é uma moça morena, que provavelmente se casou com um homem branco, de origem portuguesa, isso também é uma origem europeia, sobretudo, e que tem um filho, uma filha, um bebê, enfim, uma criança branca ou mais clara. Então a avó estaria agradecendo ao fato da criança ter nascido branca e, portanto, ter livrado a família daquela maldição. Isso é um problema muito sério, essa é uma questão muito ruim, muito terrível, porque no final das contas mostra que associa ao negro e à existência dos afrodescendentes uma maldição. E essa maldição, embora nos choque atualmente, pelo menos as pessoas que têm discernimento, né, na vida, e não são preconceituosas e lutam para uma sociedade antirracista, para essas pessoas essa imagem choca, mas infelizmente muita gente ainda tem no seu imaginário, na sua consciência, essa ideia da maldição atribuída aos negros. Então, por isso que o racismo ainda permanece. E a nossa tarefa é justamente lutar contra essas práticas nefastas de desumanização das pessoas, tá bom? Então é isso. Beleza, moçada? Não, a questão aqui era uma questão bem fácil. A relação entre mestiçagem, pecado e civilização estabelecida na imagem remete ao seguinte fato da Primeira República. Política do branqueamento. Letra B de bola. Beleza, moçada? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau.